E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Esse daqui é o quarto vídeo dessa série de adaptação do motor do UP TSI no Kuori. E o propósito desse vídeo é eu mostrar os serviços, as adaptações e as melhorias que eu estou fazendo aqui no agregado. Como eu já mostrei nos vídeos anteriores, foi necessário fazer a remoção de um material na porção interna, nesse diâmetro interno aqui do agregado, em alguns pontos específicos, como aqui, naquele ponto principalmente, né, que é onde fica exatamente o cárter do motor, nesse ponto aqui, que talvez seja o mais fragilizado, para acomodação do filtro de óleo. E o que eu vou fazer também aqui é a adaptação, que eu já vou mostrar para vocês, dos 4 pontos de apoio dele na longarina, substituindo o coxinho original de borracha com formato cônico por uma outra estrutura que eu vou fazer aqui diferente, utilizando as buchas em PU. E reforçando aqui para quem não viu nos vídeos anteriores, sim, eu estou removendo o material, estou fragilizando a estrutura? Estou, mas eu vou fazer o fechamento desses pontos e com esse fechamento eu já estou trazendo uma nova estrutura e também vou fazer o reforço externo aqui na parte superior, na parte inferior, reforçando toda essa parte que eu removi material, beleza? E ainda a gente tem aqui o fator de que anteriormente o motor original do Kuori era apoiado aqui diretamente no agregado, nesse ponto e numa travessa inferior que era fixada na parte inferior dele, ligando esse ponto a esse, mais ou menos nesse ponto aqui onde era o terceiro coxim. Anteriormente, então, o peso do motor, a torção, a tração ficava todo sobre o agregado. Agora, como eu mostrei também nos vídeos anteriores, eu estou apoiando o novo motor do UP TSI sobre suportes que eu adaptei mais ou menos nessa região aqui, nessa disposição, sobre as longarinas. Então eu tirei esse esforço do agregado. Então eu fico tranquilo aqui com relação a esses recortes e aos reforços que eu vou fazer. Tenho certeza que vai ser o suficiente aí para ele atender a nova necessidade, que é somente de suporte aqui da caixa de direção. E nessa parte aqui, e nesse ponto também, apoio para o braço oscilante da suspensão e aqui para a barra estabilizadora também que compõe o conjunto da suspensão. Como a gente vê aqui, o agregado originalmente é apoiado sobre 4 pontos com essa estrutura cônica, tanto na face superior quanto na face inferior, ele é fixado diretamente nas longarinas. Para seguir esse perfil cônico, são utilizados esses coxins aqui que no caso aqui desse carro, estavam bem deteriorados, tá vendo? Teve contaminação com óleo de um vazamento em um ponto específico do motor. Então essa era a condição delas. Elas são originalmente instaladas dessa maneira, na parte inferior, outra na parte superior, com essa bucha no seu núcleo, para que quando seja feito o aperto, ela dê batente mecânico e não exerça muita força sobre as borrachas, assim, sobrecarregando elas, né? Qual que é a minha ideia aqui? Eu quero remover esse centro aqui, tirando essa estrutura cônica. Vou colocar uma estrutura bem similar a essa daqui, que eu vou centralizar, vou ter que calcular muito bem o centro desses 4 pontos lá, nos 4 pontos das longarinas. E aí então eu vou fazer buchas de PU. E por que eu estou usando PU? Primeiro, como eu falei, o motor não está mais apoiado nessa estrutura, então eu não preciso me preocupar com a questão de vibração, que antes parcialmente era absorvida nessas borrachas aqui, logicamente nos coxins também que apoiavam o motor. E eu também agora procuro por mais rigidez no conjunto, então com certeza o PU é muito mais resistente do que as borrachas. Nesse caso aqui, o PU não vai me trazer mais vibração para o carro, não vai me trazer ruído durante o funcionamento, porque nesse caso aqui é uma bucha estática, beleza? Ela não tem a articulação, ela vai trazer só esse intermédio entre a estrutura e o agregado, trazendo mais rigidez também. O agregado vai trazer mais rigidez para as longarinas, unindo esses 4 pontos, tá ok? O PU que eu vou utilizar é esse material aqui, ó. Ele tem 60 milímetros de diâmetro e essa barra tem 300 milímetros de comprimento. Eu comprei ela assim com uma medida um pouco maior para eu fazer as buchas aqui bipartidas. Na sequência vocês vão entender
como que eu vou fazer. E isso daqui também é uma sobra de material. Eu tenho aqui isso daqui, ó, tá bem oxidado, beleza, isso aqui não é um problema. Eu já tirei aqui uma amostra, fiz um corte, dei um passezinho aqui no torno, tirei já um pouco uma porção superior, dá pra ver que a corrosão é superficial. Mesma coisa eu vou tirar aqui dentro. A parede é de cerca de 3 milímetros, mesmo removendo o material, vai ficar uma parede muito boa para trazer a resistência necessária para esse serviço. Sobre pontos de corrosão, a exemplo desse, em alguns casos o material vai ser totalmente removido, em outros casos eu vou fazer a remoção de alguns pontos isolados de corrosão, ou com jato de areia, ou com a lixadeira e o disco com a escova de aço, né? Enfim, de alguma maneira eu vou tratar a corrosão, neutralizar ela, e após feitos os reforços, o fechamento de onde foi aberto, vou fazer a pintura completa, eliminando esses focos de corrosão, neutralizando assim, evitando que ela leve à deterioração da peça. Então beleza, eu terminei aqui a confecção dessas 4 peças, que eu vou chamar aqui de luvas, para fixação das peças em PU. Eu dei o acabamento aqui no torno, deixando exatamente o mesmo tamanho, né, tanto de diâmetro externo, interno e altura de cada uma das 4 peças. E para remover a corrosão que existia no material, como eu havia mostrado aqui nessa peça de amostra lá do começo do vídeo, para remover essa corrosão das 4 peças aqui, eu jateei. Por conta do processo de jateamento, o metal fica totalmente exposto, propenso à corrosão, então eu utilizei aqui Oxy Black para dar um banho no metal aqui e evitar que se inicie novamente o processo de corrosão. Eu vou agora fazer a fixação provisória, né, o posicionamento do agregado nas longarinas, para que eu possa identificar exatamente a posição que eu preciso de cada um dos 4 pontos. Eu tenho que me atentar aqui quanto à profundidade dela, nesse sentido aqui, no agregado, a centralização em relação aos pontos, os 4 pontos de fixação lá nesse sentido, e também a inclinação. Para auxiliar nisso, eu já vou fazer aqui um trabalho no PU, né, para que eu possa centralizar essa peça em relação aos 2 parafusos que existem lá. E lá eu tenho 2 parafusos soltos e 2 prisioneiros, digamos assim, né, com a mesma função, para que eu possa centralizar eles e então descobrir o centro nessa peça, que eu vou então pontear aqui com a solda, né, nos 4 pontos. Depois eu vou fazer o cordão para finalizar. Cada conjunto de coxim para cada luva é composto por 2 metades, uma parte superior e a outra inferior. Elas vão ter que ser encaixadas até a parte central de cada uma das luvas. Então eu já tenho a espessura aproximada aqui. Eu vou agora retirar material nessa porção para que ela encaixe e alcance essa profundidade central. Fazer a furação central, eu fixei no diâmetro externo aqui na ferramenta, tomando cuidado para não apertar muito, porque o material aqui é macio, para não, de repente, tirar a peça de centro, né? Não tem a necessidade de utilização de uma broca de centro como essa daqui, eu testei nas outras, e dá para fazer o furo diretamente com essa broca aqui. E a dimensão dela é bem próxima dos parafusos de fixação da longarina. Eles entram bem justo. A ideia de eu fazer esse furo inicial é para eu centralizar os coxins aqui, né? E a luva, na verdade, em relação à longarina, para que eu possa acertar todos os 4 pontos. Com a furadeira e com a tico-tico, eu removo essas 2 partes aqui cônicas, que eu não vou mais utilizar, e abro espaço para essa nova luva aqui. Bom, e para certificar que as luvas e coxins, né, estejam bem posicionados aí no agregado, eu fixei ele, o conjunto todo, né,
nas longarinas do carro, e utilizando pedaços de metal eu travei eles provisoriamente, as luvas provisoriamente no agregado, para que eu pudesse dar alguns pontos de solda. Dei cerca de 2 a 3 pontos aí em cada luva, garantindo que elas não se movessem. Removi o conjunto e finalizei o cordão de solda aí no processo MIG. Como eu usei aqui o processo da MIG sem o gás, com arame revestido, ele dá bastante respingo, mas esses respingos aqui estão fixados superficialmente. Mesmo eu utilizando anti-respingo, eles ficaram assim, né? Mas aqui sai facilmente com uma escova de aço e com o acabamento que eu vou dar agora com a lixadeira também, com o disco flap. Esse é um exemplo. Aqui é o outro. Todos seguem o mesmo padrão, tá vendo? Eu vou dar agora um acabamento, certificando também, removendo esse excesso que eu deixei aqui, para certificar que não falta material em nenhum ponto, nenhum dos 4 pontos, tanto na parte superior como inferior. E assim já está praticamente finalizado. Aqui então, após o lixamento, esses são pontos isolados que eu comentei que eu queria verificar, mas aqui não há nenhum problema, não são pontos estruturais, né? São pequenas falhas mesmo em todo o perímetro aí, mas que eu pretendo preencher agora novamente com solda, só para questão de acabamento mesmo, e proceder com o lixamento. Esse mesmo serviço eu estou fazendo em todas as 8 faces das 4 luvas, e estou certificando, é claro, que não se perca a medida das luvas, né? Em todo o seu perímetro aqui a mesma largura, para que se mantenham as mesmas dimensões verificadas desde o começo. Como eu não vou fazer a pintura de imediato do agregado, e provavelmente eu faço um outro vídeo depois mostrando o procedimento de pintura, eu tenho que fazer ainda os reforços que eu mencionei anteriormente, os fechamentos dos pontos que estão abertos, né? Eu apliquei provisoriamente aqui um spray que vai ser removido no processo de jateamento do agregado antes da pintura e do tratamento anticorrosivo. Eu apliquei aqui só para não dar corrosão no metal que estava exposto. Mas basicamente é esse o aspecto que vai ficar cada um dos 4 pontos, pronto aí para receber as novas buchas em PU. Com essa chapa eu vou fazer as arruelas que vão na parte inferior das buchas. Ela tem 2,7 mm de espessura, furo ao centro com o diâmetro dos parafusos, e agora eu vou acertar o diâmetro externo. E aqui está finalizada uma das 4 arruelas, todas seguirão o mesmo padrão, que apoiam as buchas na parte inferior. Elas são montadas dessa maneira que elas ficam nessa posição aqui, de cabeça para baixo, né? Lembrando que aqui ainda falta a parte da pintura, o tratamento anticorrosivo, assim como em todo o agregado. Provavelmente eu mostro para vocês um procedimento muito bacana aí num próximo vídeo, que é a galvanização a frio, que traz uma proteção muito boa para os metais quando eles estão expostos assim, um tratamento anticorrosivo, e a pintura, né, na sequência. E eu vou mostrar aqui um dos 4 conjuntos montado para vocês entenderem então como que ficou. O agregado está aqui de ponta cabeça para a gente poder visualizar a parte inferior de sustentação dele, tá? Essa daqui então seria a metade da bucha superior. Aqui ela está por baixo porque ele está de ponta cabeça. Ela é encaixada aqui na parte superior do agregado. Essa face aqui faz contato lá com as longarinas, certo? Por isso que eu não preciso de nenhuma superfície metálica como essa daqui. Ela já faz contato com a estrutura. Essa daqui vem na parte de baixo, aqui, onde tem a necessidade de um reforço estrutural, uma vez que isso aqui não é tão resistente, né? Ele vem aqui com essa função, e o parafuso aqui. Eu ainda tenho que fabricar 4 peças similares a essa daqui, que a gente pode chamar de espaçador ou de bucha, que tem a finalidade de vir aqui no diâmetro interno das buchas de PU. E é claro, com as devidas proporções aqui. O seu diâmetro interno aqui vai ter que ter cerca de 12 mm, que é o diâmetro do parafuso, e uma parede aqui de 2 mm, um pouco maior do que essa, com a finalidade, quando eu fizer o aperto do conjunto sobre a estrutura, o PU não sofra o esforço. Eu aperte, lógico, exercendo uma pequena
força sobre o material, para ele dar uma pequena deflexionada e não haver folgas, né? Mas essa peça aqui vai ter a função de dar um batente mecânico para o conjunto. Eu não vou mostrar aqui porque isso aqui é um procedimento comum, né? A criação de uma bucha aqui no torninho, mas é assim que o conjunto então vai ser montado. Eu vou ter que aumentar esse diâmetro aqui para a parede externa das novas buchas, né? Então, é só fazer a montagem depois que eu fizer todo o tratamento aqui, a pintura. E aí o serviço então e a modificação no agregado aqui vai estar finalizada. Bom, tentei ser o mais direto aqui, resumir ao máximo possível e ao mesmo tempo dar o máximo de detalhes em todas essas etapas de melhorias e adaptações aqui do agregado. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você não conhece o canal ainda, esse daqui é o último vídeo até essa etapa, né, de adaptação do motor do UP TSI no Kuori. Se você gostou desse tema, dá uma olhadinha aqui no canal, na playlist específica de adaptação do motor do UP no Kuori. Você vai poder assistir os outros vídeos em sequência. Eu acho bastante legal você pegar lá desde o começo a ideia que eu tenho seguido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like, compartilhar o vídeo também com seus amigos aí. Se inscreva também no canal, não esquece de deixar as notificações ativadas para o YouTube te notificar dos novos vídeos que eu vou publicar. E fica ligado aí também no Instagram do canal, beleza? Pessoal, obrigado por assistirem mais um vídeo e até o próximo. Um abraço.